Nesse vídeo a gente fala sobre o problema de garantir exclusão mútua em sistemas distribuídos. Vai ver bem diferente do problema em memória compartilhada. Como eu disse, o problema de exclusão mútua em sistemas distribuídos ele é bem diferente do que a gente já viu em memória compartilhada, porque aqui a gente não tem a noção de uma condição de corrida por uma variável que está na memória e todo mundo pode acessar, e não tem a noção de um código que todo mundo vai tentar executar de forma concorrente. Por outro lado, existem recursos que eu quero garantir que eles sejam acessados de forma organizada. Por exemplo, se eu tenho um conjunto de dados que está replicado em várias máquinas para permitir que todo mundo leia com eficiência, pode ser que para alterar esses dados eu precise de exclusão mútua, porque eu não quero que duas máquinas alterem os dados em cópias locais sem um ver o que a outra está fazendo. Então, isso é uma condição de corrida, de certa forma. Então, eu preciso de exclusão mútua na hora que alguém vai alterar esses dados. Se eu tenho um robô que é acessível por vários processos, na hora que um processo começa a mexer no robô, ele quer ter a garantia de que todos os comandos que ele enviar vão ser executados em sequência. Então, não pode ter uma outra máquina que vai ter acesso ao robô ao mesmo tempo. E se eu tenho um site de comércio eletrônico que tem vários servidores atendendo uma loja, eu tenho que garantir que na hora que eu vendo um produto, cada unidade daquele produto só vai ser vendida uma vez. O pessoal costuma sempre usar o exemplo do avião, né? Você não quer que o seu sistema de venda de passagem de avião venda o mesmo assento no avião para duas pessoas diferentes. Então, na hora que eu estiver confirmando uma venda, eu tenho que ter exclusão mútua para garantir que eu estou fazendo aquilo sem nenhum outro processo acessar ao mesmo tempo. As soluções que a gente vai ver continuam tendo como requisitos, como a gente viu em memória compartilhada, que as melhores soluções têm que ser justas, elas têm que ter garantia contra deadlock e inanição, quer dizer, o sistema não pode travar e, preferencialmente, não deve ter um caso onde algum processo pode ficar indefinidamente sendo postergado em privilégio de outros processos dentro do sistema. Tem várias soluções para exclusão mútua em sistemas distribuídos. A primeira delas é a mais simples, é o que a gente chama de solução centralizada. Nesse caso, a gente escolhe um nó para ser o controlador, para ser o coordenador do sistema. Ele pode ser pré-definido na hora que o sistema foi criado ou ele pode ser escolhido durante a execução. Nesse caso, quem quiser ter exclusão mútua tem que pedir para esse nó controlador, mandar uma mensagem para ele. E esse nó, ele vai decidir para quem que ele dá exclusão mútua. Quando ele escolhe, ele avisa para aquele nó que ele tem exclusão mútua, e se tiver outros pedindo, ele vai manter um controle de quem pediu, mas que não conseguiu ainda. Então, nessa sequência aqui, a gente tem três processos, P0, P1 e P2, e um controlador. P1 quer acessar a região de exclusão mútua. Então, ele faz um pedido para o controlador. Como só ele pediu até agora, o controlador responde ok, e agora o P1 passa a ter exclusão mútua para acessar aquela região. Depois disso, P2 pede para acessar a região de exclusão mútua. Só que agora o controlador sabe que a exclusão mútua está com P1 e ele não responde a P2. Simplesmente coloca o P2 numa fila esperando por uma resposta. Quando o P1 terminar de usar a exclusão mútua e liberar a região de exclusão mútua, nesse momento o controlador vai ver quem está na fila, vai pegar o primeiro da fila, nesse caso é só o processo 2, e vai enviar para o processo 2 a mensagem dizendo que ele pode acessar a região de exclusão mútua. Se alguém mais aparecer, o mesmo tipo de processo vai ocorrer. Então, dessa forma, a gente tem uma solução simples para o processo. Mas um problema aqui é que o controlador é um ponto de falha. Se ele falhar, ninguém mais consegue acessar a região de exclusão mútua. Então, uma outra solução é descentralizar esse controlador. Ao invés de ter um controlador, eu vou ter várias máquinas que vão ser controladoras. N máquinas, com um valor qualquer N que eu escolher. Agora, para eu ter exclusão mútua, eu tenho que pedir para pelo menos N sobre 2 mais 1 controladores. E eu tenho que esperar, então, ter uma resposta de pelo menos uma maioria desses N controladores. Qualquer valor que seja maior do que N sobre 2 vai ser suficiente para garantir que só eu tenho acesso à região de exclusão mútua.
Isso é bom porque se um dos N controladores falhar, o sistema continua funcionando. Basta eu pedir para os outros, enquanto eu tiver controladores que forem mais do que N sobre 2, eu vou conseguir resolver o problema de exclusão mútua dentro do sistema. Um outro problema que pode acontecer é que, se eu tiver muita gente pedindo para conseguir exclusão mútua ao mesmo tempo, pode ser que cada um consegue a resposta de alguns controladores e nenhum consegue maioria absoluta. Se ninguém consegue maioria absoluta, todo mundo que não consegue tem que parar e tentar de novo mais tarde. E se a gente tiver muitos processos, pode ser que a gente tenha que fazer isso várias vezes até que alguém consiga ter maioria. Isso pode ser um problema nessa solução descentralizada. Uma outra solução que não tem esse tipo de problema é uma solução completamente distribuída. Nesse caso, a gente vai usar o conceito de multicast com ordem total, que a gente já viu em um outro vídeo. Então eu suponho agora que meus processos têm um relógio lógico e que implementam um serviço de multicast com ordem total. Nesse caso, quem quiser ter acesso à região de exclusão mútua tem que enviar o pedido por multicast para todos os outros. Quando um nó recebe um pedido de acesso à região de exclusão mútua por um segundo nó, ele tem que verificar, primeiro, se ele está acessando a região de exclusão mútua ou se ele quer acessar a região de exclusão mútua. Se ele não está acessando e não quer, ele dá um ok para quem pediu. Ele pode ver 10 processos pedindo, ele vai dar ok para os 10 processos que estão pedindo. Se um processo já está acessando a região de exclusão mútua, ele não responde. Ele é o controlador da região mútua naquele momento, enquanto ele estiver usando, ninguém mais pode usar. Então ele não vai dar ok para quem pedir. Se eu não estou acessando, mas eu quero acessar, eu já mandei uma mensagem no multicast dizendo que eu quero acessar, então esse outro nó está competindo comigo. E a questão agora é comparar o timestamp do pedido dele com o meu. Eu vou comparar o relógio lógico de quem está pedindo agora com o meu relógio lógico. E aí a questão vai ser, se o pedido novo tem um timestamp menor do que o do meu pedido, então eu vou responder ok. Quer dizer, para todos os fins, do ponto de vista da ordem total, se o timestamp dele é menor, ele pediu primeiro. A visão que todo mundo vai ter é que ele pediu primeiro. Então eu tenho que ceder para ele. Por outro lado, se o meu timestamp é menor, então eu não respondo. Eu não tenho a região de exclusão mútua ainda, mas eu não respondo. Então nota que um nó só acessa a região de exclusão mútua quando todos os demais responderem para ele ok. Vai ter alguém que vai conseguir o ok de todo mundo, porque vai ser o primeiro que vai pedir, por exemplo, numa hora que ninguém mais está usando. Esse processo, na hora que ele terminar, ele pode já ter recebido pedidos de acesso à exclusão mútua por outros processos. Se isso acontecer, ele vai responder ok para todo mundo que pediu. De novo, ele não vai verificar nada sobre os pedidos, ele vai responder para todo mundo. O controle fica naqueles nós que estão lá verificando a ordem do timestamp deles em relação ao timestamp dos outros para quem pediu. Um deles vai ter o timestamp menor, vai receber o ok de todos e não vai dar ok para ninguém. Então ele vai ser o próximo a acessar a região de exclusão mútua. Essa sequência de figuras ilustra essa situação. Então, nesse caso, a gente tem 3 processos, 0, 1 e 2, e o processo 0 e o processo 2 querem acessar a região de exclusão mútua. O timestamp do 0 é 8 e o timestamp do 2 é 12. Então, a gente tem os dois fazendo um multicast para todos os nós. O nó 1 não quer acessar a exclusão mútua, não está com a exclusão mútua, então ele simplesmente responde para os dois que pediram ok. E agora, o 0 vê o pedido do 2, mas vê que o timestamp dele é 8 e o timestamp do 2 é 12. Então ele não responde ok para o 2. Já o 2 vê que o timestamp do 0 é menor do que o dele. Então ele é forçado a responder ok. Então agora, o 0 recebeu ok de todos os outros participantes. Então ele tem acesso à exclusão mútua. Quando ele terminar a exclusão mútua, ele vai ver nas anotações dele, na fila dele,
que o 2 pediu para acessar a exclusão mútua e ele não tinha respondido. Então, nesse momento, o 0 responde para o 2, dando autorização para ele acessar a exclusão mútua. Como o único pedido que estava pendente para o 2 era do 0, então agora ele pode acessar a região de exclusão mútua. Então, esse é o esquema completamente distribuído. Não tem um controlador, todo mundo vai ter participação igual no processo de decisão. Uma última solução que tem características bem diferentes dessas que a gente já viu é a solução usando token. A gente chama, no caso aqui, de uma solução de token ring, no anel com um token. Então a gente tem uma mensagem especial que a gente chama de token e que circula pela rede. E todos os processos que participam desse grupo de exclusão mútua formam um anel. Eles têm que se conhecer, todos eles, obviamente, porque qualquer coisa dessas eu preciso saber quem mais que está participando junto comigo. E como eles conhecem todo mundo, eles chegam num acordo e criam um anel entre eles. Por exemplo, usando a ordem dos identificadores dos vários processos, como é o caso dessa figura. E agora, essa mensagem ela é criada e ela passa a circular pelo anel. Todo nó que recebe essa mensagem, se ele não está querendo usar a exclusão mútua, ele simplesmente passa a mensagem para o próximo. Se algum nó quer acessar a região de exclusão mútua, o que ele tem que fazer é esperar até que o token chegue nele. Na hora que o token chegar nele e ele quer acessar a exclusão mútua, então ele retém o token. Ele é o controlador do token naquele momento, ele pode fazer o acesso à exclusão mútua a partir de então. Quando ele terminar, ele passa o token para frente. E aí os outros vão poder acessar a exclusão mútua se quiserem. Se a gente verificar esses 4 métodos que a gente viu, cada um deles tem algumas características diferentes que o tornam bom para certos casos e ruim para outros. O modelo centralizado, que tem um controlador, é o mais simples, é o que gasta menos mensagens, mas ele depende do controlador. Se tiver muita gente que queira acessar a exclusão mútua, o controlador pode virar um gargalo e, se ele falhar, todo mundo para de funcionar. O descentralizado, ele gasta mais mensagem, porque a gente tem que pedir para M nós, né, mais do que N sobre 2, para poder conseguir exclusão mútua. Mas ele é melhor porque não tem um ponto só que pode falhar e que pode complicar todo o processo. O ruim dele é que ele pode ter starvation. Se tiver muita gente pedindo para ter acesso à exclusão mútua, eu vou tentar, todo mundo vai tentar, ninguém vai conseguir maioria absoluta e vai ficar várias rodadas com todo mundo tentando sem conseguir exclusão mútua. Por isso, outros métodos são mais garantidos, como o centralizado ou, por exemplo, o distribuído. O distribuído ele é justo, ele vai garantir que todo mundo vai ter acesso. O pior dele é que ele tem muitas mensagens, ele depende do multicast de ordem total. Mas nenhum nó vai sofrer mais do que os outros dentro do sistema. O de Token Ring, se eu quiser acessar, eu tenho que esperar no máximo N-1 mensagem, que é o tempo do token dar uma volta e chegar em mim, para eu poder acessar. Então ele é muito simples. O único problema dele é que se tiver uma falha e o token se perder, o processo de recriar o token é muito complicado. Então ele tem essa limitação quando o token se perde. Esses são alguns exemplos. Obviamente tem vários outros algoritmos que podem ser criados a partir desses, com combinação de algumas características desses. Vocês vão encontrá-los na literatura em outros momentos, se for necessário.